Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra espírita. E hoje estaremos estudando Revista Espírita do ano de 1860 e estamos no mês de abril. O trabalho será conduzido pelas nossas amigas Mita e Carla e pedindo que a espiritualidade amiga possa mais uma vez nos conduzir, inspirando e nos fortalecendo sempre. Estamos ainda na resposta que o Kardec está dando à carta do Senhor Jobá, e ele já respondeu, o porquê ele acha que a teoria da incrustação da Terra, e agora ele está respondendo porque ele não tem confiança absoluta nas afirmações dos espíritos, e está respondendo essa outra parte. Continua Kardec aqui. Menos ainda concordamos com o ponto de vista da formação e, sobretudo, do povoamento da terra. Eis porque dissemos no início que, para nós, a questão não estava suficientemente elucidada. Encarada do ponto de vista exclusivamente científico, dizemos apenas que, à primeira vista, a teoria da incrustação não nos parecia desprovida de fundamento. E sem nos pronunciarmos pró nem contra, dizemos haver nela matéria para exame. Com efeito, se estudarmos os caracteres fisiológicos das diferentes raças humanas, não é possível atribuir-lhes uma origem comum, porque a raça negra não é um abastardamento da raça branca. Esse abastardamento no sentido de perda das características originais. Ora, adotando a letra do texto bíblico, que faz todos os homens procederem da família de Noé, 2.400 anos antes da era cristã, seria preciso admitir não apenas que em alguns séculos esta única família tivesse povoado a Ásia, a Europa e a África, mas que se houvesse transformado em negros. Sabemos perfeitamente a influência que o clima e os hábitos podem exercer sobre a economia. Um sol ardente avermelha a epiderme e escurece a pele. Mas, em parte alguma, se viu, mesmo sob o mais intenso ardor tropical, famílias brancas procriarem negros sem cruzamento de raças. Para nós, portanto, é evidente que as raças primitivas da Terra provêm de origens diferentes. Qual o princípio? Eis a questão, e até provas concretas não é permitido a respeito fazer senão conjecturas. Aos sábios, pois, compete ver as que melhor concordam com os fatos constatados pela ciência. No Livro dos Espíritos, questão 59, está bem comentado pela tia e está no nosso canal, já essa da família do Noé, de 2.400 anos, e o povoamento da Terra. E também se encontra na Gênese, no capítulo 12. Sem examinar como foi possível a junção e a soldagem de vários corpos planetários para formar o nosso globo atual. Junção e soldagem é a teoria da incrustação da Terra. Só para relembrar que ele diz que 4 planetas, e inclusive a Lua, a alma de cada planeta foi convidado para se juntarem, e se soldarem e formarem a Terra. Mas a Lua se recusou porque tem livre-arbítrio, a alma da Lua, e ela não quis. Deus deixou. Nessa teoria, tá? Aí vieram os 4 planetas, a África, a Ásia, América. Sem examinar como foi possível a junção e a soldagem de vários corpos planetários para formar o nosso globo atual, devemos reconhecer que o fato não é impossível. E, desde então, estaria explicada a presença simultânea de raças heterogêneas, tão diferentes em costumes e em línguas, de que cada globo teria trazido os germes ou os embriões. E, quem sabe, talvez indivíduos completamente formados. Nesta hipótese, a raça branca proviria de um mundo mais adiantado do que o que teria trazido a raça negra. Em todo caso, a junção não se teria operado sem um cataclismo geral, o que só teria deixado subsistir alguns indivíduos. Assim, conforme essa teoria, nosso globo seria, ao mesmo tempo, muito antigo,
por suas partes constituintes, vindo de outro planeta, e muito novo por sua aglomeração. Como se vê, tal sistema em nada contradiz os períodos geológicos, que assim remontariam a uma época indeterminada e anterior à junção. Seja como for, e seja o que disser o senhor Jobá, se as coisas se passaram assim, parece difícil que um tal acontecimento se tenha realizado e, sobretudo, que o equilíbrio de semelhante caos tenha podido estabelecer-se em 6 dias de 24 horas. Que esse é outro ponto da teoria também, que os planetas vieram, se juntaram e isso foi em 6 dias. Que era para juntar Explodiu a teoria com a Bíblia. E ele tentou bem. fez essa salada. Os movimentos da matéria inerte estão submetidos a leis eternas que não podem ser derrogadas senão por milagres. Resta-nos explicar o que se deve entender por alma da Terra, porquanto não pode entrar na cabeça de ninguém atribuir uma vontade à matéria. Os espíritos sempre disseram que alguns entre eles têm atribuições especiais. Agentes e ministros de Deus dirigem, conforme o seu grau de elevação, os fatos de ordem física, bem como os de ordem moral. Assim como alguns velam pelos indivíduos, dos quais se constituem gênios familiares ou protetores, outros tomam sob seu patrocínio reuniões de indivíduos, grupos, cidades, povos e até mundos. Por alma da terra, deve-se, pois, entender-se o espírito, chamado por sua missão a dirigi-la e a fazê-la progredir, tendo sob suas ordens inumeráveis legiões de espíritos encarregados de velar pela realização de seus desígnios. O espírito diretor de um mundo deve ser necessariamente de uma ordem superior e tanto mais elevado quanto mais adiantado for aquele mundo. Essa teoria da alma da Terra você vai encontrar também na Gênese, no capítulo 8, no item 7. E isso era uma teoria que estava muito em voga naquela época entre os espiritualistas. E ele vai repetir essa teoria da alma da Terra, ele vai tornar a falar dela novamente na Revista Espírita de setembro de 1868, para ver que era uma coisa que mexia com todo mundo dessa época. E só para a gente saber, ele fala, né? Ele pode ter confundido, mas se a matéria não pode ter uma alma, né? Ele está dizendo bem isso. E que por alma da Terra deve-se entender o espírito chamado para dirigi-la. E o espírito que é o governador espiritual do nosso planeta, todos nós sabemos, né? Jesus Cristo. Se insistimos sobre vários pontos que poderiam parecer estranhos ao assunto, foi precisamente por se tratar de uma questão científica eminentemente controvertida. Importa que seja bem constatado, pelos que julgam as coisas sem conhecê-las, que o Espiritismo está longe de tomar por artigo de fé tudo quanto vem do mundo invisível. Assim como pretendem, ele não se apoia numa crença cega, mas na razão. Se nem todos os seus partidários guardam a mesma circunspecção, a culpa não é da ciência espírita, mas dos que não se dão ao trabalho de aprofundá-la. Ora, não seria mais lógico julgar o exagero de alguns do que condenar a religião pela opinião dos fanáticos. Isso é para a gente ver, né, a seriedade e a resposta do Kardec. E assim, o Jobá era amigo dele, né? Trocava correspondências e tudo mais. E ele não se furtou de responder longamente, ele publica a carta do Jobá e ele refuta longamente essa carta. E na Gênese ele diz que o Jobá, logo depois ele viu o erro que ele estava cometendo e passou a combater essa ideia de incrustação da Terra. Quem de nós daí ia ficar amigo do Kardec depois dessa lamborada? Por conta da vaidade, né? A gente não pode nem discordar de opinião, né? Cartas do Dr. Morreri sobre a senhorita Désirée Godu. A senhorita Désirée Godu, ela foi... Ele já falou dela em janeiro
em março ela é médium de cura. Ela começou como médium com as outras mediunidades até ser direcionada para o médium de cura, e ela tem um espírito que a guia, e ele vai relatar sobre isso agora. Falamos sobre a notável faculdade da senhorita Désirée Godu como médium curadora, e poderíamos ter citado atestados autênticos que temos sob os olhos, mas eis um testemunho cujo alcance ninguém contestará. Não se trata de um desses certificados liberados um tanto levianamente, mas do resultado de observações sérias de um homem de saber eminentemente competente para apreciar as coisas sob o duplo ponto de vista da ciência e do espiritismo. O Dr. Morrery nos envia as 2 cartas seguintes, cuja reprodução, por certo, nossos leitores agradecerão. Adolphe Louis Marie Napoléon Robin Morrery ou Robin de Morrery, nascida em Ludeac, isso tudo é um nome. Nascida em Ludeac em 1º de junho de 1805, desencarnou em Paris em 21 de setembro de 1864. Médico, compositor, humanista e político francês. Pioneiro na medicina e também na política, ele se entusiasmou com a teoria fisiológica de Broussard, que abriu novos caminhos para a medicina. Teoria de Broussard, conhecida como fisiologia médica, argumentou que algumas doenças são apenas o resultado da irritação devido à excitação ou estimulação. É uma teoria bem bacana, como tem médicos agora postulando que assim, não existem doenças, existem pessoas doentes. As doenças, senão todo mundo adoeceria, porque tem vírus, bactérias. Então as doenças, elas só acometem quem se predispõe a isso. O seu estado mental predispõe a isso. Nós estamos caminhando para juntar tudo. E hoje a gente já fala disso, mas nessa época dele foi bem ridicularizado. Fala aqui que o senhor Morrery havia defendido sua tese médica sobre as paixões e suas influências no organismo, numa época em que a medicina caíra no mais profundo materialismo. Ele também se interessou pelo espiritismo de Allan Kardec, chegando a considerar, com reserva muito científica pelo menos, um determinado medicamento ligado ao espiritualismo, sobre o qual fez algumas experiências ao receber em sua casa Désirée Godu, uma jovem curandeira de Renemont. Então, para ver que a Désirée, ela ficou conhecida como, chamavam ela de curandeira, de feiticeira, de várias coisas. Por que ela vai atrás do Dr. Morrery, né? Porque ele é uma pessoa de destaque, ele vai dar comprovação do que das faculdades dela, né? E ela vai se submeter a um homem de ciência. Então, assim como Allan Kardec, ele vai e pesquisa todas as coisas do momento, né, para publicar e discutir na revista espírita, o espírito que guia a Désirée também fez isso. Plessis-Boudet, perto de Ludeac, Corte do Nord. Senhor Allan Kardec, embora sobrecarregado de ocupações, neste momento, como membro correspondente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, devo informar-vos de um acontecimento para mim inesperado e que, sem dúvida, interessa a todos os nossos colegas. Nos últimos números de vossa revista, elogiastes a senhora Désirée Godu, de Renemont. Disseste que depois de ter sido médium vidente, audiente e escrevente, esta senhorita se havia tornado, desde alguns anos, médium curadora. Foi nesta última qualidade que ela se dirigiu a mim, reclamando meu concurso como doutor em medicina para provar a eficácia de sua medicação, que poderíamos chamar espírita. A princípio pensei que as ameaças que lhe eram feitas e os obstáculos interpostos à sua prática médica sem diploma fossem a única causa de sua determinação.
mas ela me disse que o espírito que a dirige há 6 anos havia aconselhado a medida como necessária do ponto de vista da doutrina espírita. Seja como for, julguei ser de meu dever e do interesse da humanidade aceitar sua generosa proposta, mas duvidava que ela a realizasse. Sem conhecer, nem jamais tê-la visto, tinha sabido que essa piedosa jovem não havia querido separar-se de sua família, senão numa circunstância excepcional, para cumprir uma missão não menos importante, na idade de 17 anos. Fiquei, pois, agradavelmente surpreendido ao vê-la chegar em minha casa, conduzida por sua mãe, que deixou no dia seguinte com profunda mágoa, mas essa mágoa era temperada pela coragem da resignação. Há 10 dias, a senhorita Godu está no seio de minha família, da qual constitui a alegria, malgrado sua enervante ocupação. Essa enervante ocupação é que causa cansaço físico e mental, tá? Ou moral, não é que dá nos nervos, é que causa cansaço a ela. Desde sua chegada, já constatei 75 casos de observações de doenças diversas, para a maioria das quais os recursos da medicina haviam falhado. Temos amauroses, oftalmias graves, paralisias antigas e rebeldes a todo tratamento, escrofulosos, herpéticos, cataratas e cânceres avançados. Todos os casos são numerados à natureza da moléstia por mim constatada. Os curativos mencionados e tudo é ordenado como uma sala clínica destinada a observações. A maurose é uma cegueira mais ou menos completa e transitória devido a uma afecção do nervo óptico ou dos centros nervosos, mas sem lesão do próprio olho. Também se chama gota serena ou catarata negra. Pode cegar, mas ela não é definitiva. Lembre-se que nós estamos em 1860, ainda não tinha cirurgia. Oftalmia é uma inflamação do globo ocular, acompanhada de vermelhidão da conjuntiva, tumefação, fica inchado e com dor. Escrófula, ou escrofulosos, como ele fala aqui, é o termo utilizado para linfadenopatia do pescoço. Dos linfonodos ficam inchados, né? Ficam umas tumerações pelo pescoço, como resultado da infecção nos glândulos linfáticos ou linfonodos da cervical e é conhecido como linfadenite. Pode ser por tuberculose ou não. A imagem que a gente, quando vê, é uma imagem bem feia, tá? Ainda não há tempo suficiente para que eu me possa pronunciar de maneira peremptória sobre as curas operadas pela medicação da senhorita Godu, mas desde hoje posso manifestar minha surpresa pelos resultados revulsivos que ela obtém pela aplicação de seus ungüentos. Ele ainda não pode se pronunciar de maneira peremptória, ou seja, de maneira definitiva. E revulsivos é que modifica as condições existentes. Então, ela com os ungüentos, com as pomadas, as coisas que ela fazia, já estava tendo remissão nos casos. Que ela obtém pela aplicação de seus ungüentos, cujos efeitos variam ao infinito, por uma causa que eu não poderia explicar dentro das regras ordinárias da ciência. Também vi com prazer que ela cortava as febres sem nenhuma preparação de quinina ou de seus extratos, por meio de simples infusões de flores ou de folhas de diversas plantas. A quinina é uma planta que, se vocês... Acho que aqui a gente ainda chegou até o nosso tempo, era usado muito para febre e aqui no norte era usado muito para malária. Só que ela foi suspensa porque ela é uma planta que ela tem muito efeito tóxico. Então ela foi suspensa, mas era o que tinha naquela época, olha. E ela consegue diminuir as febres por outros meios
que ele não conhecia. Acompanho com vivo interesse o tratamento de um câncer bastante avançado. Esse câncer, diagnosticado e tratado sem sucesso, como sempre, por vários colegas, é objeto da maior preocupação da senhora Godu. Senhorita, não são uma nem duas vezes que ela o pensa, mas a todas as horas. Pensar aí é tratar com cuidado, tá? Desejo sinceramente que seus esforços sejam coroados de sucesso e que cure este indigente que trata com zelo acima de qualquer elogio. Se o conseguir, pode-se naturalmente esperar que logrará outros e, neste caso, prestará um imenso serviço à humanidade, curando essa terrível e atroz moléstia. Sei que alguns confrades censurarão e sorrirão da esperança em que me embalo, mas que me importa, desde que essa esperança se realize. Já me fazem reprimendas por prestar concurso a uma pessoa cuja intenção ninguém contesta, mas que a aptidão para curar é negada pela maioria, considerando-se que tal aptidão não lhe foi dada pela faculdade. A isto responderei: não foi a faculdade que descobriu a vacina, mas simples pastores. Não foi a faculdade que descobriu a cortiça do Peru, mas os indígenas daquele país. A faculdade constata os fatos, agrupa-os e classifica-os para formar a preciosa base do ensino, mas não produz exclusivamente. Alguns tolos, infelizmente há muitos por aqui, como em toda parte, se julgam espirituosos por qualificarem a senhorita Godu de feiticeira. Certamente é uma feiticeira amável e bastante útil, pois não inspira nenhum temor de feitiçaria, nem o desejo de sacrificá-la na fogueira. Há outros que pretendem, seja ela instrumento do demônio, responderei sem rodeios. Se o demônio vem à terra curar os incuráveis, abandonados e indigentes, forçoso é concluirmos que finalmente ele se converteu, merecendo por isso os nossos agradecimentos. Ora, duvido muito que entre os que assim falam não haja muitos que prefiram ser curados por suas mãos a morrer nas mãos de médico. Recebamos, pois, o bem de onde vier, e a não ser com provas autênticas, não atribuamos o seu mérito ao diabo. É mais moral e mais racional atribuir o bem a Deus e lhe agradecer. A respeito, penso que minha opinião será partilhada por vós e por todos os meus colegas. Aliás, que isso se torne ou não uma realidade, sempre resultará algo para a ciência. Não sou homem de esquecer certos meios empregados, que hoje muito negligenciamos. Disse que a medicina fez imensos progressos. Sim, sem dúvida, para a ciência, mas não tanto para a arte de curar. Aprendemos muito e muito esquecemos. O espírito humano é como o oceano, não pode abarcar tudo. Quando invade uma praia, deixa outra. Voltarei ao assunto e vos porei ao corrente dessa curiosa experiência. Ligo a ela a maior importância. Se triunfar, será uma brilhante manifestação contra a qual será impossível lutar, porque nada detém os que sofrem e querem curar-se. Estou decidido a tudo afrontar com esse objetivo, mesmo o ridículo que tanto se teme na França. Aproveito a oportunidade para vos enviar minha tese inaugural. Se vos derdes ao trabalho de lê-la, compreendereis facilmente quanto eu estava disposto em admitir o espiritismo. Esta tese foi defendida quando a medicina havia caído no mais profundo materialismo. Era um protesto contra essa corrente
que nos arrastou para a medicina orgânica e a farmacologia mineral, de que tanto se abusou. Quanta saúde arruinada pelo uso de substâncias minerais que, em caso de insucesso, aumentam o mal e, no de melhora, muitas vezes deixam os traços em nosso organismo. Aceitai, etc. Morri. Então, o espírito que orienta a senhorita Godu a orientou a procurar o Dr. Morri, e a gente já sabe o motivo, né? Ele já sofreu reprimendas, já fazem reprimendas a ele por dar assistência a ela, e ele é bem consciencioso. Olha, ele já anotou 75 casos, está anotando as doenças, anotando o que ela está fazendo. É bem científico e tal como o Kardec. Ele faz bem as anotações e já mandou essas notícias para o Kardec, porque leu na revista que ele fala da senhorita Godu. Então essa é a primeira carta. Na semana que vem leremos a próxima. E ele é super atual, né? Porque ele fala de doenças que não precisam de medicamento, né? Que é o que a gente fala hoje, né? Tratar o espírito, tratar a alma para curar o corpo. Mas vamos ver a resposta no nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. Agradecemos a Jesus e aos amigos espirituais por essa oportunidade. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.